Aprenda com Eliezer. Então, Vívia vai apresentar para a gente, vai bater um papo com a gente. Não sou comentar não sou na profissional, realidade, só né? um bate-papo mesmo, e se eu não souber Isso. responder, o Eliezer pesquisa e responde. Tá. Do homeschooler, Vívia tem 3 filhos, né? O Daniel está com 17 lá, né? Daniel 17, Camila 14 e Raquel 12. 12 anos. Você poderia começar, então, dizendo para a gente a razão porque você... Aliás, define para a gente o que é o homeschool. Traduzindo ao pé da letra, é a escola em casa, né? Então, nada mais é do que a gente estuda, né? A gente estuda em casa, né? Meus filhos, eles nunca foram para a escola, eles foram alfabetizados em casa comigo e tenho ensinado eles desde então e vou continuar fazendo até acabar a high school, né? Que é o ensino médio aí, né? De vocês. Os meninos sempre me viram assim, tem a hora da professora, tem a hora da mãe, né? Na hora da escola, a gente até fazia uma brincadeira quando eles eram menores, que aqui sempre na escola, os alunos sempre chamam o professor, eles tratam, né, o professor pelo último nome. Então, é Mister, aí o nome da pessoa, e Mrs. é o nome da professora, o sobrenome, né? Então, no meu caso, meu sobrenome é Souza, então, na hora da aula, eu falava assim, olha, agora eu não sou a mãe de vocês, agora eu sou a Mrs. Souza. Então, eles ficavam tirando, achavam mó barato, né? Então, me chamavam, assim, de Mrs. Souza durante a classe, né? Assim, se eles querem ir, se eles sentem falta, eles não... tem uma coisa que eles falaram que eles sentem falta, que é do school bus, que é o ônibus da escola, né? Sabe aqueles ônibus amarelo que vocês veem em filme? Os vizinhos aqui pegando ônibus. Então, mãe, e aí, como é que é? Eu queria tanto ir no ônibus de escola, parece que é tão legal, porque ver os meninos fazendo a maior farra dentro do ônibus tem hora, né? Então, eles não é que sente falta, eles queriam fazer isso, né? E nunca fizeram. Então, mas assim, não sabem como é ir para a escola, eles nunca foram. Por influência. Eu tenho 23 anos que eu moro já nos Estados Unidos e eu participo eu reúno numa igreja onde a maioria dos irmãos fazem homeschool. Com o ouvir de muitas histórias ruins que acontecem, em escola, quando o meu filho mais velho chegou a hora dele ir para a escola, eu sempre tive muito medo, sabe, de aquele receio, né, mãe, primeira viagem, né, tudo a primeira vez, né, então o primeiro filho indo para a escola a primeira vez, me deu muito medo mandar para a escola. E aí eu via como era, né? Porque eu era rodeada de irmãos que faziam. Então eu ia, visitava eles na casa dele e eles estavam lá estudando e eu achei aquilo super interessante. E aí eu decidi tentar, né? Não achei que eu fosse conseguir, porque inglês não é a minha primeira língua, embora eu falava já nessa época inglês, mas eu não achava que era suficiente para ensinar meu filho, né? Mas eu tive que aprender junto. Então, eu busquei ajuda. Tem tipo uma cooperativa onde os homeschoolers eles se ajudam, né? Então, você não precisa ser formado para você poder ensinar o seu filho, né? Você tem um currículo que você segue, então nele já está explicando todas as lições de todos os dias assim que você vai fazer.
Então, você abre o seu livro igual o professor sempre faz, né? Então, ó, hoje a lição é tal. Então, nós vamos aprender isso aqui hoje. Então, a gente tem um plano que a gente segue. E isso facilita, né? É, não foi fácil, porque o inglês, como eu já falei, não é a minha primeira língua, né? Então, eu tive que aprender a fonética para poder ensinar para o meu filho. Então, eu assim, por mais que a gente estude inglês, que a gente viva a vida inteira num outro país, eu acho que o sotaque nosso, principalmente para quem já veio mais velho, quem não aprendeu desde criança, tem ainda aquele sotaquezinho, né? Mas os meninos não pegaram isso. Eles falam perfeito, né? Então eu sempre achei que eu fosse passar isso para eles. Eu vou ensinar o inglês errado para eles, né? Mas não. Eu ensinei primeiro português, eles falam português fluente, então, assim, desde quando eles começaram a falar as primeiras palavras, sempre foi português, e porque o inglês já ia vir naturalmente para eles por causa do convívio com outras pessoas aqui, né? Então, quando chegou a hora da alfabetização, eu precisei estudar primeiro, então eu pesquisava, eu ia para a biblioteca, pegava vídeos de musiquinhas com fonética, né? Então, materiais educativos, né? E para mim poder também ouvir como é que falava aquela, porque eu não tinha nem noção como é que é. Pra ensinar uma palavra, ensinar o menino a ler, escrever, eu nunca achei na minha vida que esse negócio fosse ser tão difícil. Eu tiro assim chapéu, porque eu aprendi assim na marra, né? Mas perseverei, né? Eu fui muito incentivada, então a gente tem muito incentivo aqui, tem muito recurso, então eu meti a cara e estamos aí até hoje. Tem o Ministério da Educação, você simplesmente não pode decidir assim, hoje eu vou fazer homeschool com meu filho. Você vai na Secretaria da Educação, aí você fala, tem uns passos que você segue, né? Então, o primeiro deles é quando você decide que você vai fazer homeschool. No meu caso, eu não tive que tirar os meus filhos da escola, eu não decidi tirá-los da escola para fazer homeschool. Desde o início, eu já sabia que eu queria fazer. Então, mas tem casos de mães que decidiram, depois de alguns anos que os meninos estavam na escola, e resolveram tirar da escola e fazer homeschool. No meu caso, como eu já sabia, eu fui no Ministério da Educação, aí lá você preenche lá, né, tudo que você precisa, o formulário lá. Então o nome do seu filho fica registrado como ele vai estudar e aí você passa para eles, né, o currículo que você vai usar, é, quais as atividades, né, quais as matérias que você vai ensinar, quantas horas eles vão estar, de que hora até tal hora eles vão estar estudando. Então, isso fica tudo registrado lá. O ano letivo aqui começa em setembro, de setembro até junho. Então, no final desse ano, né, junho, no final do ano letivo, a partir do quinto ano, não, a partir da quarta série, por aí assim, não me lembro bem, mas acho que a partir da quarta série é obrigatório você fazer esse MEC aí, eu imagino que deva ser, né? Pela secretaria, né? Então, todos os alunos que são homeschoolers, eles fazem para eles saberem se o menino realmente está aprendendo, e eles comparam isso no geral, assim, entendeu? Com os Estados Unidos todo. Então, você tem lá a sua porcentagem lá, eles mandam para você depois. Não sou católica, eu sou cristã. A maioria de quem faz homeschool aqui nos Estados Unidos, a maioria eu penso que são cristãos.
Mas muita gente, eu conheço gente que são católicos, eu conheço gente que não são de igreja nenhuma e eles fazem homeschool. Famílias que são, por exemplo, militares, eles viajam, às vezes eles são transferidos, né, à base, não sei bem como funciona, mas como mudam muito, tipo, moram um ano no lugar, depois um ano no outro, eles ficam sempre mudando, então essas famílias, elas optam por fazer homeschool. E não necessariamente eles são cristãos, né? Mas as famílias cristãs, eu penso que elas escolhem, foi também o meu caso, né? Porque eu quis ensinar meus filhos tudo, né? Eu queria que eles aprendessem de mim tudo, né? Embora eles vão aprender fora, né, outras coisas, não é que eu quero criar o meu filho numa, olha, não é isso, mas assim, os princípios, né? Eu quero ensinar para eles. Conversando com meu esposo, a gente decidiu fazer assim e tem funcionado, a gente tem gostado muito, tem funcionado. Eles não são crianças infelizes e não frustradas porque nunca foram para a escola. Eles têm amigos, muitos amigos até. Os homeschoolers, nós temos uma cooperativa onde a gente é muito unido, então a gente se ajuda muito, então a gente se encontra. Agora na pandemia, né, tem sido assim diferente, a gente não tem se encontrado, tudo tem sido pelo computador. Então o relacionamento presencial, isso tem sido bem difícil, mas falando no normal, né, uma vida normal assim de escola, a gente estuda junto com outras crianças que fazem homeschool, né? Então, assim, o que que as mães fazem? Eu não tenho uma formação para, assim, de biologia, de matemática, eu não sou expert em tudo, né? Então, assim, a mãe que tem, então a gente se ajunta, então ela ensina aquela matéria, né? Que seja matemática, geografia, história, física, química, então a gente se ajunta e se faz isso, entendeu? Então fica igual uma classe assim de escola mesmo, né? Com poucos alunos, mas o aproveitamento é bastante, né? Eles absorvem muito e a gente consegue ensinar assim. Vivian, reforçando, existem momentos, então, de sociabilidade. Com certeza, claro. Inclusive, a própria cidade onde a gente mora, isso nos Estados Unidos inteiro, né? Então, assim, se eu moro aqui, eu moro numa Qual que é a cidade, cidade, né? eu moro em Leominster, Massachusetts. Fica essa cidade, é uma cidade pequena, ela fica 1 hora de Boston. Ela fica a uma Então, hora de Boston. É uma cidade pequena, então cada cidade tem lá a sua Secretaria da Educação, cada cidade tem o seu funcionamento lá, mas eles proporcionam para homeschoolers, você pode frequentar, por exemplo, você pode fazer educação física na escola pública. Assim, a cidade oferece esportes para o seu filho fazer. É pago, mas você pode. Os meus filhos fizeram futebol, fizeram basquete, fizeram vôlei. Então você tem, eles têm atividades, né? Eles não são aquelas crianças que ficam em casa. Assim, eles fazem as atividades assim normais. Aqui dificulta um pouco também por causa do inverno. Aqui é muito frio. E são muitos meses de inverno, né? Então, essas atividades físicas, no verão é excelente, né? Porque a gente não precisa ir nesses lugares assim, a gente tem como fazer no parque. Aqui tem muitos lugares assim para a gente fazer isso. Mas durante o inverno tem que ser quadras fechadas, lugares aquecidos, mas eles têm sim as atividades, eles não
não ficam sem, né, relacionamento assim. Você consegue pontuar desvantagens dessa modalidade de ensino? Consigo. Por exemplo, não sei se é uma desvantagem. Aliás, é uma desvantagem. Você tem que ser muito. Como que é a palavra? Disciplinada? Disciplinada. Eu sofri muito no início, porque quando eu tive o meu primeiro filho, eu parei de trabalhar e fiquei em casa para cuidar dele. Eu não quis deixá-lo em babá para voltar a trabalhar. Isso foi uma decisão nossa, né, de casa, minha com meu esposo, e a gente sempre conversava, e ele falou assim, olha, quando a gente resolver ter filhos, aí eu queria que você ficasse em casa, e isso foi crescendo, né, e aí assim aconteceu. E aí depois veio com o negócio do homeschool, também conversando, decidimos fazer, e a gente sabia que isso ia ficar muito em casa, né? Então, você deixa, a gente fica muito em casa. E isso, quando o homeschool começou aqui em casa, eu senti muita. Não é que eu me senti presa, mas a gente fica muito em casa, né? Então, a gente precisa ver, assim, jeitos da gente mudar um pouco, né? Tipo, aqui em casa, a gente saía para estudar na biblioteca. Tipo assim, às vezes ficando muito em casa, especialmente no inverno, porque é muito rigoroso, então a gente fica muito em casa. E os meninos ficam entediados, porque criança quer correr, né? Precisa até. Então, a gente sempre fazia isso. Então, assim, eu não diria que é uma desvantagem, mas existem esses momentos que a gente se sente, né? Não é assim aquela mil maravilhas sempre, né? O homeschool é difícil fazer, muito difícil. Eu confesso que eu chorei já muito fazendo, inclusive durante a classe a professora chorou. Não falo isso com vergonha, porque realmente eu acho que é um trabalho, para mim, eu acho que é um trabalho muito honroso e eu sou muito orgulhosa de participar e de fazer isso, sabe? Porque eu também aprendi muito, né? Eu tenho alguns conhecimentos agora que eu não teria se eu não tivesse, né, metido a cara e feito, né? Aprendi muito mesmo. Não sei tudo. Os meninos, eles fazem. Eu não sei se eu estou fugindo, né, da sua pergunta aí, mas na verdade eu não sei realmente se isso é uma desvantagem. Mas existem momentos que eu pensei, às vezes, em desistir, tipo, eu vou mandar esses meninos para a escola. Hora que começou a ficar muito difícil, eu falava com meu marido, olha, não, o ano que vem eu não quero ensinar. Eu não quero ensinar, tá muito difícil. A gente também faz isso, né, Madalena? Porque o professor também no dia a dia da própria atividade do magistério, né? Ela chega um tempo em que acha que está no limite. Eu me descabelava, aí o diretor, eu falo que o meu marido é o diretor. Eu brinco com ele, né? Você olha, lá em casa, o diretor tá precisando aparecer lá em casa, né? Porque ele trabalha fora o dia inteiro, aí quando chega à noite, os meninos já estudaram, já tá tudo, ele praticamente ele não vê assim, né? Os meninos estudando, tem as horas que vê, mas aí quando o negócio vai ficando mais assim, eu falo assim, olha, o diretor tá precisando aparecer na escola, assim, do nada assim ele precisa aparecer, porque aí os meninos já ficam assim, né? Porque sabe que o pai vai dar um sermão, vai falar e... Então, até nisso é igual a escola. Não, é isso. Eu não tenho medo do diretor. Né? Mas a gente estuda igual a gente estudaria em escola, sabe? A gente segue o currículo, a gente faz atividades legais, né? Não é aquele negócio entedioso. A gente procura fazer
uma coisa assim bacana, legal para as crianças não ficarem, né? Boring. Boring alguém me ajuda aí se souber. Tipo, entediado, sabe? Entediado, Tipo né? assim, de saco cheio, coisas assim. Isso eu não sei te responder, porque eu não cheguei lá ainda, né? Mas eu já estou chegando perto e a gente está começando a olhar, né? Porque esse ano é o último ano do Daniel no high school, vai ser, né, o último ano dele, e a gente tem conversado. Os homeschoolers, eles têm as mesmas chances de ir para uma faculdade boa, como qualquer outro aluno, né? Desde que você seja esforçado, né? Você tem as suas chances igual como qualquer outra, né? Então, assim, eu não vou saber te explicar, mas eu posso com certeza me informar e depois te falar. Geralmente, as crianças que estudam em casa, elas sofrem muito bullying. Porque é diferente, né? E às vezes as pessoas, elas, em vez de perguntar como é, e já vai logo falando, né? Os meus meninos já sofreram muito bullying por vizinhos, né? Crianças que às vezes viam os meus. Tipo assim, às vezes eles chegavam da escola e os meus ainda estavam lá estudando, e eles às vezes viam pela janela, né? Então, depois, quando eles saíam para fora, então eles falavam, né? Ah, esses meninos aí ficam estudando o dia inteiro. Mas não é que é o dia inteiro, né? É porque a gente tem uma flexibilidade, né, com o horário. Aqui não tem, eu estava falando com eles mais cedo, as escolas aqui, elas não, como é que fala? Elas não têm períodos manhã, tarde, noite igual aí no Brasil. É só de manhã. Então, então eles entram na escola, tipo, que é 8 horas, né, Eliezer, que eu te falei, né? Eu penso que eles entram 8 horas na escola e ficam até lá para as 2, 3 horas, e tem atividades após a escola, né? Tipo, com música, tô falando isso na escola normal, né? Escola pública. Música, esportes, teatro, tem essas atividades extra depois, para quem quer, né? E os meus não tinham essas coisas. E às vezes a gente começava a escola mais tarde. Tipo assim, o dia que eu não podia, eu tinha médico, ou acontecia alguma coisa, eu não podia de manhã, a gente estudava à tarde, né? Então a gente tem essas flexibilidade, né? E às vezes final de semana também a gente estudava. Por quê? Se eu queria, por exemplo, um meio de semana, porque aqui a gente tem um costume muito assim de a gente olhar o Weather Channel, o canal do tempo. Por quê? Porque aqui faz muito frio, então o dia que não tá muito frio, a gente quer aproveitar. Então a gente sempre olha, sabe, assim, alguns dias antes. Então eu falava assim para os meninos, ó, vamos ver como é que tá o tempo essa semana. Então, se era um dia que não ia estar muito frio, eu falei assim, ó, nesse dia a gente pode ir esquiar. A gente pode ir brincar na neve ou fazer alguma coisa assim. Então a gente às vezes estudava no sábado ou num domingo. Então a gente aproveitava, adiantava um dia de escola para a gente ter aquele dia de folga naquele dia, entendeu? Ou fazia duas. Mãe, vamos estudar hoje dobrado para amanhã a gente não ter que estudar? Então a gente também podia fazer isso, né? Então a gente é bem flexível assim. Um textinho aqui, vou ler. Não sei como. Vou ler. Não sei como funciona aí, mas aqui no Brasil, de acordo com a Constituição, a educação é dever do Estado. Eliezer pediu que a gente fizesse uma redação na semana passada e eu acredito que os homens se educam entre si, como afirma Paulo Freire. Querendo ou não conviver em um determinado contexto social, pode afetar a visão acerca da realidade e privar os jovens de estruturar suas próprias convicções. O espaço escolar corresponde não somente ao instrumento do saber técnico, mas também um lugar que aprendemos acerca das diversidades.
eles não ficam numa redoma, sabe? Eles têm relacionamento com outras crianças da idade. E a gente estuda junto com outros também, né? Então, eles não ficam, assim, 100% só eles, né? A maioria do estudo deles comigo em casa, eles ficam bastante, mas, assim, uma vez por semana, pelo menos, eles estão estudando com outros, estão ouvindo opiniões de outros, estão discutindo coisas com outros, então eles têm opinião própria, né? E a gente discute coisas em casa e a gente escuta e eles falam, né? A gente não tá criando robôs, né? A gente não quer que eles aprendam só o que a gente você vai fazer isso e só isso, tá. Eles têm a opinião deles, eles têm a visão deles, né? E eu sei que agora, como eles estão crescendo, muito mais, né? Meu filho está com 17 anos, então a gente muda a conversa, muda o papo, né? E eles têm muito relacionamento, muitos, muitos, muitos. Tem hora que a gente tem que fazer, não, esse final de semana não dá, já tá demais, não dá, assim, não são assim só eles sozinhos aquela coisinha, sabe? Em relação à estrutura familiar, observei que você tem um suporte do seu esposo. Uhum. Você vê como um ponto determinante para que essa modalidade funcione? Com certeza. A família seja bem estruturada? Sim, com certeza. Mas você conhece, por exemplo, pais solteiros que também têm o homeschooling? Ou é impossível isso? Não, eu não conheço. Todos Porque os que tem eu que ter conheço essa coisa do sustento, né? sim, tem também. Não, eu não conheço nenhum pai solteiro que faz. Uhum. Mas o apoio do esposo, com certeza, isso ajuda muito, porque especialmente nesses dias assim que eu falei, né? Não, tem dia que a professora chora. Nesse dia a gente precisa do apoio, sabe? De ouvir o apoio, né? Tipo assim, não, isso aí vai passar, amanhã vai ser um outro dia, deixa esses. Porque às vezes eu ligava para ele no trabalho, assim, ó, não vou mais ensinar, o ano que vem eu não ensino mais, tá muito difícil, hoje não dá, esses meninos não sei o quê, não estão entendendo, eu não estou fazendo um bom trabalho. Aí ele dizia assim: fecha os livros, faz outra coisa, tira o dia off hoje. Então, o diretor me dava o dia off naquele dia, um dia de folga. O dia off é dia de folga. E aí funcionava. No outro dia eu estava nova, aí eu dava aula de novo e os meninos entendiam. Então, depende o dia. Tem dia que a gente também, né, não tá legal, então as crianças acabam também percebem. Mas a gente tem que ter muita paciência, né? Então, às vezes, faltava isso, né? Quem está aí? O Daniel? É Camila, né? Oh, your camera's so blurry. Essa é a Camila. Sim. Quero. Que eu nunca fiz. Aí você tem curiosidade, né? De fazer. Ride the bus. Do bus. É por causa do ônibus, tá vendo? Ah, é. Ela quer andar com o ônibus. Oi, filho. Os currículos que a gente faz, né, com as crianças, eles têm vídeo. Então, hoje em dia, antigamente era DVD, mas com, né, A internet, né? como é que fala? A evolução aí Da rede de internet. Exato. Então, você abaixa o link, né? Você tem a classe lá, então você entra lá no link lá e você assiste a sua aula daquele dia. Então, quando você compra o currículo, já vem isso. Então, eles já fazem as classes deles, tudo de vídeo. Então, mas não é aula ao vivo. Então, todas as matérias deles têm um professor. Então, no início, eu não tinha vídeo.
eu tive que correr atrás de aprender e fazer acontecer. Na época eu não tinha condições era muito mais caro fazer com vídeo, né? E aí eu falei assim, é pré-escola, é prézinho, esse negócio é muito fácil ensinar o beabá, eu vou encarar esse negócio. E não fiz com vídeo, né? Gente, o que eu fiz? Que coisa! Foi muito difícil. Eu tiro o chapéu, sabe, para professor que ensina prezinho, que ensina a primeira série. Gente, ensinar a ler e escrever não é brincadeira, viu? Eu padeci, mas eu consegui. Mas eu consegui. Então, ajuda muito, sabe, o vídeo. Então, assim, hoje em dia, os meninos já estão acostumados a estudarem sozinhos. Por isso que tem que ter muita disciplina, né? No começo, a gente tem que ter, né, muita disciplina. Não só no começo, né, tudo, mas no início é tudo novo, né? Então, você não sabe. Então, o menino tá em casa, né? Mãe, eu quero. Me dá aí um negócio. Arruma um negócio pra me comer. Toda hora eu queria comer, sabe? Então a gente tinha que colocar. Não, agora não é hora de comer. O seu horário de comer é tal hora, né? A gente vai tirar um recreiozinho aí de 15 minutos e a gente vai fazer um lanchinho. E lógico que eu não sou um general, mas no início a gente teve que ser um pouquinho, né? Porque na escola funciona assim. Você não fala para a professora lá, você quer aula, professora, eu quero um lanchinho agora no meio lá da sua ação. Eles não estão mais avançados do que uma criança que frequenta uma escola pública. Eu acho que eles estão ali na média, né? Eles não são aquelas crianças as mais inteligentes, né? Assim, mas eles estão indo bem na escola, tão ok, né? Pelos testes, né? Eles sempre tiram nota muito boas. Eles fazem classe também. Assim, eu não sei matemática. Assim, eu não sou expert em nenhuma matéria, eu não sou expert, mas especialmente assim, matemática, química, física, essas coisas, gente, com número para mim não dá. A gente tem que pagar um tutor, tá certo falar? Tutor, né? A gente paga essas classes extras para poder ensinar. Então, isso é uma vez por semana. Então, o professor passa lá, é feito, né? Agora online, não é mais presencial. E isso tudo era naquela cooperativa que eu falei já para vocês antes, né? Que a gente se encontrava uma vez durante a semana. Então, ali ensinava, eles faziam laboratório, né? Então, tinha aula de ciências. Então, se fazia tudo ali. Só que agora, por causa da pandemia, não está tendo, né? Essa aula presencial. Mas eles fazem aula, a gente paga, né? Essas classes, assim, inglês, redação, gramática, essas coisas, assim, que é muito importante, né? Especialmente agora, nessa fase que está indo para a faculdade, né? Eles vão precisar muito, porque se faz muita redação, né? Não, é individual porque o material é igual para cada um, né? Para facilitar o trabalho para mim, algumas matérias, por exemplo, geografia, história, eu dou igual para todo mundo. Eles estão em níveis diferentes, mas quando eles eram. Agora não, porque eles já fazem sozinho, cada um faz o seu, então eu não preciso ficar lá o tempo inteiro, porque eles têm um acompanhamento do professor mesmo, né? Eles têm aquela classezinha deles. Mas antes, quando a gente não tinha, né, o vídeo, para facilitar para mim, a gente dava. Então, por exemplo, eles têm mais ou menos 2 anos de diferença um do outro. Então, o que tem 14 anos, vou dar um exemplo dos dois maiores, né? A Camila tem 14 e o Daniel acabou de fazer 17. Eles são 2 anos e 9 meses de diferença um do outro. Eu dava igual para os dois, para facilitar, porque eles iam aprender mesmo, então
Para facilitar para mim, aí já eliminava sabe, uma sentada com eles. Mas o material, ele é individual para cada. Você não precisa ter nenhuma formação para você ensinar, não, seu filho, e nem nessa cooperativa que eu mencionei, você não precisa ser formado, desde que você entenda né, do assunto. E a gente tem mães que tem algumas que são formadas e outras elas não são formadas, mas elas aprenderam e lecionam muito bem. Né? Os meninos têm uma professora de writing, que é de escrita, né? De redação, gramática, que ela não tem uma formação, mas ela é excepcional. Eu bato palma para ela, ela é excelente, né? E tem outras, né, que eu conheço que são excelentes, mas não tem uma exigência, você não precisa ter nenhuma formação, não. E currículo, a gente escolhe o currículo que você vai dar para o filho. Aqui a gente tem muitas opções, né? Então, eles não exigem que seja um específico, né? A gente aqui escolhe e avisa para eles qual você está fazendo. Eu não conheço, né, nenhum caso assim de homeschool que aconteceu. Realmente eu não saberia te responder assim. Mas é o que você disse antes, né? Geralmente, quem faz homeschool geralmente é uma família mais estruturada, né? Não estou dizendo, igual você mesma falou, né? Não estou dizendo que não acontece. Eu não sei, né? Eu nunca ouvi falar, mas geralmente é uma família mais assim que tem condições e são mais estruturadas, né? Agora, quando a gente vai ao médico, por exemplo, porque aqui é muito fácil, assim, geralmente os médicos aqui, a gente tem um médico da família, né? Não é igual no Brasil que você tem você vai você precisa de um pediatra e você vai lá e cada vez que você vai, você não vê o mesmo pediatra, né? Só que aqui não, aqui por conta do seguro médico que a gente tem, é uma policy daqui dos Estados Unidos. Você tem que escolher o seu médico e esse vai ser seu médico até esse médico não puder mais cuidar de você. Quando eu levo os meninos ao médico, porque todo ano a gente tem que fazer aquele check-up anual, né? Então eles ficam de olho, sabe? Qualquer marca. Uma vez meus meninos caíram. Um deles já aconteceu com os 3. Mas eu me lembro que uma vez um deles estava com uma marca roxa na perna. E foi bem nos dias que eu levei ao médico. Então, eles ficam de olho, sabe? Eles fazem muitas perguntas. Eu saí de lá, eu estava tranquilo, porque a gente não espanca e né, não maltrata. Foi mesmo uma queda. Ele era pequeno, então tinha uma marca na perninha dele. Então ela perguntou, né, mãe, o que aconteceu aqui? Então eles ficam muito de olho, né, com relação a isso. Vizinhos também, eles ficam notam bastante, sabe, as coisas. Eles ficam observando assim, se acontece alguma coisa estranha assim, eles chamam, sabe? Porque não tem como não ouvir quando uma criança é abusada, né? Pergunta, que série que tá? Onde que ele vai para a escola? Aí eles sabem, né, que fazem homeschool. Então, assim, o médico dos meninos mudou tem pouco tempo, mas desde que eles eram bebês até completarem, o Daniel mudou de médico tem 14 aqui, tem 3 anos, porque o médico se aposentou. Desde que eu cheguei aqui, eu tenho o mesmo médico. Aliás, eu não tenho mais, ele também se aposentou, que inclusive era o mesmo médico. Ele era médico da família, ele era pediatra, ginecologista, clínico geral, ele cuidava da família. Então, a minha família toda ia nesse médico e ele se aposentou. Então, ele fez todos os meus partos,
Então, é um relacionamento bem interessante aqui, que eu acho, sabe? Porque eles já te conhecem. Eu não sei se funciona com todas as famílias aqui. Eu não saberia te responder, porque eu realmente não conheço nenhum caso, né, de homeschool que maltratou o seu filho em casa. Mas, assim, esse mundo do jeito que tá, a gente imagina que acontece de tudo, né? A gente não viu de tudo ainda, né? Infelizmente. Tomara que isso nunca tenha acontecido, né? Porque realmente é muito triste. Mas eu sei que é impossível, eu acho, uma criança assim. Por exemplo, uma criança, os pais que fazem homeschool, por exemplo. Se você fica com seu filho só dentro de casa, não é possível que um vizinho não vai ver você. Tipo, a criança não sai nem para brincar lá fora. Isso não é normal, sabe? E eles percebem, eles chamam a polícia, sabe? Aqui eles chamam bem polícia à toa, sabe? E a polícia aparece mesmo. Os meus meninos tocaram a campainha o ano passado da vizinha e saíram correndo. Eles chamaram a polícia. À toa. Então, se é um caso assim de abuso, né? Principalmente. Ele chegou a me perguntar sobre repetir de ano, alguma coisa assim. Ele perguntou se isso aconteceu, né? Aconteceu aqui em casa. Não é que ele repetiu de ano. A gente resolveu. Eu não falei repetir, porque senão a criança fica, né? Mas eu falei assim: olha, não aprendeu bem, né? Não está bem aprendido. Então, uma criança que está aprendendo a engatinhar, você não pode ensinar ela a correr, porque ela não vai conseguir, né? Então, a gente atrasou aí alguns Faz um meses reforço, né? de ensino aí, voltamos um pouquinho, sabe? E estava falando para ele, depois que o negócio pegou, aí deslancharam, sabe? Eu acho que vale a pena às vezes, porque quando você está na escola, a professora precisa, ela tem que dar aquilo lá, porque no final do ano ela tem que dar conta daquilo, né? Então ela não pode perder tempo, ela tem que, não, vamos lá, amanhã tem que ser outra lição. E isso deixa às vezes a criança que não está preparada para aquilo tudo, né? Ela deixa a criança inibida, ela não vai aprender. Então, quando você está com tempo ali, às vezes eu gastava uma semana inteira para fazer uma lição. E isso me deixava de cabelo em pé, né? Porque eu precisava, a gente também precisa terminar. A gente tem um tanto de lição que a gente tem que dar durante o ano. São 180, eu acho. Eu não tenho criado os meus filhos numa bolha, né? Eu acho que eles têm, assim, eles têm bastante autonomia. Eu tenho conversado muito com eles, né, sobre muitos assuntos e a gente pede opinião deles para algumas coisas, sabe? Deixa eles escolherem, eles decidirem algumas coisas. Eu acho que isso tudo depende muito, assim, do que você conversa, como você faz, como acontece as coisas, sabe? Como eu falei para alguém aí antes, né? A gente não ensina, não, você tem que pensar como eu penso. Eu não ensino isso para os meus filhos, né? A gente bota na discussão. Hoje vamos falar sobre esse assunto. O que você acha disso? Tá acontecendo isso aqui no mundo. O que você acha disso? Né? Então, eles têm as ideias deles, as opiniões deles, eles escrevem sobre isso, né? A gente até incentiva eles, porque isso é bom para eles, né? Se você fizer isso, o que você acha que vai acontecer? Então, a gente deixa nas mãos deles, né? Assim, as decisões de algumas coisas, né? Se você fizer isso, você acha que vai acontecer o quê? Então, eu acho que é muito importante o papel nosso, né, dos pais, principalmente, com relação à educação dos filhos, sabe? Assim, eu sei que se você tivesse, talvez agora nesse 1 ano e meio aí de pandemia que você tem visto aí diferença na sua filha, né? E ela tá querendo, talvez, ela tenha achado bom. Talvez isso seria uma coisa joia para você, né? Depois aí, não sei, porque lá no Brasil, infelizmente, Eliezer estava me falando mais cedo que a gente acompanha também, né? E a gente ora por essa situação no Brasil, porque tem muitas famílias que querem, né? E tem famílias, inclusive, que fazem, né? Mesmo sem poder, né? Eu penso.
Eu conheço famílias que fazem homeschool, famílias que foram daqui para o Brasil, que moravam aqui e continuaram o ensino aí no Brasil, né? Eles sempre estudaram no mesmo horário, como eu falei, né? Geralmente, porque assim, se cada um estudar num horário, euzinha vou ficar simplesmente o dia inteirinho dando aula. E isso eu tenho as coisas para fazer em casa, né? Então, assim, eu continuo cuidando da minha casa, do meu marido, né? Então, eu tenho as minhas responsabilidades em casa, eu preciso ir ao supermercado, eu preciso ir ao banco. Então, a gente precisa ter um horário, nós vamos estudar nesse horário. Então, cada um senta lá na sua estaçãozinha lá, na mesa, e cada um tem o seu computador, né? Que a gente usa pelo link, né? As classes, então cada um tem a sua mesa, bota o fone. Às vezes a gente estuda todo mundo junto, cada um tem o seu, mas tem dia que eu tô na cozinha, cozinhando lá e tá os na mesa. E aí, na hora de servir a comida, a mesa tem papel para tudo quanto é lado. Então, hoje, eles já estão acostumados. A gente já, tipo assim, já consegue, né? Tipo, um tá fazendo matemática, o outro a redação, o outro geografia. Faz tudo junto, cada um lá no seu. Fazem normal, porque a classe tem lá meia hora, 45 minutos de classe. Aí depois desse período que a professora ensina, aí tem a atividade deles lá, eles têm que fazer sozinhos e eu corrijo tudo depois, né? Então é bastante trabalho. Mas é por isso que a gente faz no mesmo horário, né? Com exceção agora do Daniel, porque o Daniel agora ele, como eu disse antes, né? A gente tem bastante flexibilidade. Então ele tá fazendo uns trabalhos aí, trabalhando para o pai dele. A gente tem uma loja aqui, então ele vai lá e fica para o pai dele lá na loja durante o dia, por exemplo. Aí ele chega, hoje ele não estudou, mas ele estudou dobrado ontem. Então ele estudou domingo para render o dia hoje. Então hoje ele tá ok, mas amanhã ele já vai pegar cedo de novo. Então, mas eles fazem tudo no mesmo horário. Justamente por causa disso, né? Porque eu não posso ficar por conta também de escola, né, o dia inteiro, né? E assim, às vezes eles acabam, aí eu só vou conseguir fazer, às vezes à noite, corrigir e fazer as anotações que eu preciso, né? E registrar, né, as coisas deles lá e preparar para o outro dia. Mas como eles já estão maiores, tá bem mais fácil, né? Porque antes eu que tinha que fazer tudo. Eu separava as lições, aí eu que botava na pasta de cada um. O início sempre é mais difícil, mas aí depois, como vira uma rotina, né? Você já está acostumado com aquilo, então fica mais fácil, né? Hoje em dia está bem mais fácil, né? Porque eles mesmos vão lá, pegam, já sabem o que tem que fazer, mas às vezes eu tenho que ficar no pé ainda hoje, sabe? Porque faz corpo mole. Aí a gente tem que ir lá e cobrar e deixa eu ver se você fez mesmo. Aí vai lá e muitas vezes eu tenho que ajudar, né? Mas estamos aí. E é bom porque eu gosto também, porque eu aprendo, né? Então tem coisas que eu leio que eu não estou entendendo, aí eu vou lá, pesquiso, não sei o que é essa palavra. Aí eu vou lá e olho, então eu estou aprendendo bastantão também. Nós não ficamos sem aula. Mas não foi um ano normal para a gente também, né? Embora nós sofremos também, né? Porque nós tivemos que ficar em casa. Tudo bem. Mas você já faz homeschool, você já faz em casa. Sim, só que a gente faz aquelas atividades que eu já falei para vocês, né? Então a gente estuda junto durante a semana. Quando a gente está bem assim, cansado, às vezes, de ficar dentro de casa, a gente vai para a biblioteca. Aí a gente procura, a gente vai para um café, né? Hoje vamos estudar em tal lugar? Então, tipo assim, a última matéria
a gente vai tudo em outro lugar, entendeu? Tipo assim, agora hoje vamos, na hora da leitura, vamos para algum lugar e a gente lê lá. Por exemplo, a Barnes Nobles é uma livraria que tem um café lá dentro. Os meninos amam ir lá, porque lá tem sofás. Então, de vez em quando, essas atividades assim que a gente fazia parte, né, da nossa rotina de escola. Então, a gente sentiu muita falta. E aí a gente fez muito em casa, nós trabalhamos muito em casa na cozinha, a gente cozinhava junto, então a gente aprendeu receitas novas como família, então a gente fazia jantar de vela, a gente inventou coisas, sabe? Isso, mas para mim, pessoalmente, foi um ano muito bom, sabe? A gente cresceu muito como família, a gente ficou mais unido, né? A gente conversou muito, a gente se triscou muito, mas a gente se amou muito esse ano, sabe? Que bom. Então, assim, foi um ano difícil, mas eu acho que para mim foi um ano, eu não posso dizer que foi um ano ruim. Teve os momentos assim que a gente, né, lógico, sentiu, não aguentava mais, então a gente às vezes tinha dia da gente entrar dentro do carro e ficar dentro do carro mesmo, dando volta na rua só dentro do carro, porque não podia sair para lugar nenhum, né? Mas assim, não perdemos aula, né? Perdemos aquelas atividades rotineiras que a gente tinha, né? Então a gente também perdeu. Vivian, Tá com... eu te agradeço demais, eu agradeço em nome do Nada, é um prazer todo todo. meu. Deu uma canseira hoje, porque foi Não, conversando tranquilo. bastante à Tô tarde. sentada, tô descansada. E agora também com os meninos, eu, eu sei que eles curtiram, né? Madalena, quero agradecer pela leveza e grandiosidade do bate-papo, parabenizar a Vivian por ser uma super mãe e tão bem resolvida em Longe, relação ao longe. crescimento dos filhos. Estou De encantada. nada, gente. Foi um Madalena é mãe prazer de duas foi filhas, né, Madalena? São duas meninas, duas, né? Duas mocinhas. o prazer foi todo Sim, meu são e duas. super mãe. Não tô longe de ser uma super mãe, mas eu acho que a gente, né, a gente como mãe, a gente sempre quer fazer o melhor, né? Então, eu acho que é o que vale, né? Cada dia a gente tentar ser o melhor, fazer o melhor. E o que eu tenho o que eu tenho para oferecer para eles, eu tenho dado e isso tem me realizado, né? Então, tem sido um prazer mesmo. Eu amo ser mãe, Emanuel, Quero gosto. agradecer pela oportunidade de escutar, porque me fez pensar de uma forma diferente, escutando assim, seu relato. Muito Joia. obrigada, foi excelente de escutar. Emanuel diz obrigado por tirar minhas dúvidas, Vivian. Letícia Yamaguchi, ó, Emanuel do Rio Grande do Norte, Letícia de Brasília, Maria Vitória aqui do interior do Norte de Minas. Interior do Norte de Minas é ótimo, né, Maria Vitória? Arlete aqui de Montes Claros, Madalena, do Rio de Janeiro, a Letícia também, né? E o Ícaro daqui de Montes Claros, né, Ícaro? O Mateuzinho daqui de Montes Claros, Matheus de 12 anos, está acompanhando a gente aqui, firme. E a Letícia diz, muito lindo, uma inspiração, muito obrigado. Ô, Vivi, você vai se ótima aposentar? aula, muito obrigado. Você deu uma aula para a gente, a verdade foi essa. Nós conseguimos nos esclarecer bem, né, gente, sobre o homeschooling e te agradece pela aula. Muito obrigado. Tá joia. Mas assim, se vocês tiverem alguma outra pergunta, quiser passar para o Eliezer, depois eu posso responder para vocês. Né? E até falei para ele, eu falei, tem muitos sites na internet onde. Porque aqui nos Estados Unidos é muito aberto, né? Esse negócio de homeschooling, então a gente tem muita ajuda, né? E é muito rico, sabe? De informação, de ajuda, de. Então, tudo que a gente precisa, a gente tem, sabe? A gente tem muito apoio, né? Então, é bem bacana. Bem E bacana você vai mesmo. se aposentar, Vivian, quando os meninos forem para a universidade? Olha, trabalho de mãe não acaba nunca, né, Arlete? É. Eu acho que até quando os meninos casarem,
Aí, sei lá, estou pensando até nos meus netos. Você vai fazer homeschooling com os netos. Não, olha só, Até a nossa 40 vida netos, né? é um aprendizado, né? A gente. Acho que homeschooling é um nome, gente, né? Eu acho que a gente aprende, né, nessa vida, assim, a gente tudo tem que tirar uma lição, né? Então, assim, a gente sempre mostra para os meninos, às vezes, situações que acontecem na rua. Ó, você tá vendo aquela situação? Como é que você agiria? Isso é um ensino, você não precisa de uma formação, né? Então, a gente tem que tirar uma lição de tudo que a gente vê, né? Eu acho que eu não vou me aposentar. Com homeschooling não tem como haver evasão Pode escolar, falar, né? pode falar. Não, não tem, não tem. Não tem. Às vezes assim, às vezes a gente tira uns diazinho off, né? Um diazinho de folga, assim, mas não tem, não. Não tem, não. Até quando tirar férias, quando a gente foi, a última vez que a gente viu o Eliezer, que ele estava me perguntando hoje, foi em 2015, né? Foi, Angola, A gente esteve junto. Nós ficamos no Brasil 2 meses nesse ano. Nunca tive. O homeschool, é lógico que eu não dei aula para os meninos 100% como eu daria se a gente estivesse aqui. Mas a gente levou alguma coisa de material para eles fazerem, para não ficar 2 meses sem classe, né? Então a gente pode fazer isso, né? A gente pode estudar de longe, porque a gente também queria tirar férias. Então, quem vai te levar lição de casa para as férias, né? Mas eu levei, gente. Eu levei porque 2 meses é muito tempo e a gente ia ter que suar demais para poder recuperar 2 meses de classe, né? Mas a gente conseguiu. Mas nunca mais eu faço isso. Suou para recuperar, né? Ô, Vivian, vocês já estão todos vacinados? Sim, eu já me vacinei e porque ela me perguntou. Aí eu quis vacinar e vou tomar a segunda dose agora no mês que vem. Que ótimo, que ótimo. Lá que o Juninho tome a vacina também. Não, logo, logo, se Deus quiser. Ô, Vivian, mais uma vez, obrigado. Tá? Deixa um De abraço. nada, foi um prazer estar com vocês e desculpe aí se eu não respondi direito alguma pergunta aí de vocês, se não foi bem esclarecida, mas se vocês tiverem alguma outra dúvida, alguma pergunta, já falei, pode passar para o Eliezer que ele pode entrar em contato comigo. Não, nós agradecemos exatamente a clareza e a riqueza das informações. Saímos muito de nada. Boas ordens. Muito obrigada, Vivian. Fique com Deus. Boa noite. Tchau. De nada. Tchau, prazer conhecer. Tchau, obrigada. Tchau, Eliezer. Até mais. Obrigado, Vivian. Falamos mais. Tchau, gente. Muito obrigado.